paz do Senhor, meus irmãos. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre divórcio e novo casamento. Podemos, não podemos? O que os irmãos acham sobre esse assunto? Então, se vocês já ficaram interessados, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E hoje nós iremos abordar um tema, um assunto muito espinhoso no meio cristão. É lógico que nós entendemos o contexto em que vivemos na atualidade, onde relações se iniciam, terminam rapidamente, aonde também certos comportamentos violentos algumas pessoas adotam em relação às suas esposas, suas famílias. Esses comportamentos não são bíblicos, porém eu acredito, tenho certeza que não devem andar no meio da igreja do Senhor. Então, essa é uma mensagem voltada para o povo cristão, para aqueles que vivem a fé cristã. Então, eu acredito que na hora de escolherem os seus companheiros, as suas companheiras, fazem isso à luz da palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, vivem de oração para encontrar essa pessoa que vai fazer parte de sua vida. Então, é uma mensagem realmente para o povo cristão. É isso que eu gostaria de deixar claro. Também não é obrigado ninguém a concordar com isso. É a visão que eu tenho à luz da palavra de Deus acerca do divórcio e do novo casamento. Então, já vou pedir para que os meus irmãos tomem as suas Bíblias em mãos, porque nós iremos fazer algumas leituras bíblicas a fim de entender essa situação. Nós iremos iniciar a leitura no Evangelho de Mateus. Vamos começar no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Iremos ler os versos 18 e 19 de Mateus. Eu gostaria muito da atenção dos irmãos. Está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. O que nós devemos nos atentar nessa leitura bíblica? Existia um compromisso entre Maria e José. Eles eram noivos. Porém, naquela época em questão, o noivado já era como o próprio casamento. Maria já era a esposa de José. Porém, o que não havia acontecido ainda entre eles era o contato íntimo. Eles não haviam selado a união com contato íntimo, não haviam coabitado, eles não se conheciam ainda intimamente. Isso é um ponto. Eu gostaria que os irmãos continuassem atentos, porque nós iremos continuar com as leituras bíblicas. Por favor, agora abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, iremos ler os versos 31 e 32. Assim está escrito na palavra de Deus. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Então, nós observamos aqui que há a possibilidade do divórcio e há uma exceção nesta parte aqui do Evangelho para o novo casamento, que seria a fornicação. Então, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque eu vou dar uma explicação acerca disso, o que eu entendo disto. Nós sabemos que os fariseus, aqueles homens da lei, eles interrogaram Jesus acerca do divórcio. E o Senhor Jesus diz que a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus não era essa. Porém,
por causa da dureza do coração daqueles homens, foi permitido Moisés dar-lhe cartas de divórcios. Porque qual era a preocupação? Se eles entendessem que a única forma de se livrar, vamos dizer assim, né? Não vamos nem usar esse termo, que a única forma de se separar das suas esposas era a morte, o que aconteceria, irmãos? Imaginem. Então, por isso foi permitido as cartas de divórcio. Não era essa a vontade do Senhor, mas para evitar uma tragédia muito maior, se permitiu que as cartas fossem dadas. Aí é um ponto. Agora vamos passar para uma parte assim. Nós temos conhecimento de que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, porque o grego, naquela época, era a língua universal do momento. Era como o inglês hoje. O inglês é uma língua universal. Então, os países falam inglês, pessoas falam inglês porque é uma língua universal, conhecida no mundo inteiro. Isso ocorria com o grego. Então, por essa razão, foi escrito o Novo Testamento em grego. Para se referir à palavra fornicação, é usada a palavra porneia. Para adultério, moicheia. Então, Mateus aqui, no capítulo 5:31, ele usa a palavra porneia para se referir à fornicação. Aí eu quero levantar uma questão com os irmãos. Casais casados, quando traem um ao outro, eles cometem fornicação ou adultério? Pensem nisso, fiquem com essa pergunta em mente. Quem fornica não seriam pessoas solteiras? Uma pessoa que está noiva, ela está solteira ainda, ela está comprometida, mas ainda está solteira. Não confirmou o casamento de fato. Então, se ela traiu seu noivo, seu namorado, ela comete fornicação. Se nós somos pessoas casadas e temos um relacionamento fora do casamento, nós cometemos adultério. Então, vamos lá. Lembrem bem. Porneia, fornicação. Moicheia, adultério. Por alguma razão, Mateus usa nesse texto bíblico a palavra porneia, fornicação. Pensem, será que realmente Mateus está se referindo neste ponto aqui a casais casados? Pensem nisso. Vamos dar sequência às leituras bíblicas. Continuando ainda em Mateus, agora nós vamos para o capítulo 19, vamos ler o verso 9. Está escrito assim: E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o que vem acontecendo? Muitas pessoas dentro da igreja têm tomado esses textos bíblicos de Mateus para dar legalidade à separação e o novo casamento. Então, esses textos vêm sendo usados para justificar a separação e um novo casamento. Então, eu vou novamente dizer aos irmãos, pense comigo, será que realmente a referência que Mateus quer fazer no caso de abrir uma exceção é para casais realmente casados ou não? À medida que nós fomos lendo a palavra de Deus, eu acredito que o entendimento vai se abrindo em nossas mentes para que a gente chegue a uma conclusão acerca disso. Vamos continuar a leitura. Abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, vamos ler os versos 11 e 12. Está escrito assim: E ele lhes disse: Qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Então, vemos aqui que aqui nesse caso não há uma exceção. Se separou, se casar com outro, está cometendo adultério. Se casar com outra, está cometendo adultério. Então, aqui nesse texto de Marcos, não há a exceção que há no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus. Aqui não aparece, tá? Agora vamos ler Lucas 16, 18. Tomem as suas Bíblias e abram em Lucas 16, 18.
Está escrito assim: todo aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada por seu marido, comete adultério. Então, aqui também no texto de Lucas, não vemos uma exceção como há em Mateus. Então, vamos fazer uma análise nesses textos bíblicos. Os textos de Mateus mostram uma exceção para o divórcio e o novo casamento. Já Lucas e Marcos, essa exceção não aparecem. Correto, irmãos? Então, o problema no caso de Mateus é ele ter usado a palavra porneia, fornicação, para se referir a adultério. Será que realmente ele quis fazer isso? Será que ele quis usar a palavra fornicação para se referir ao ato de adultério? Eu acredito que não. Então vamos lembrar, Maria estava noiva de José e Maria aparece grávida. Então Maria, sendo noiva, naquele momento considerada já a esposa de José, aparece grávida sem ter tido relação íntima com José. José estava amparado pela lei para deixar Maria e assumir um novo compromisso com a outra pessoa, o que não aconteceu, tá? Não aconteceu, nós sabemos disso, mas ele poderia ter feito sim, porque na mentalidade daquela época, Maria estava noiva, comprometida, aparece grávida, não tinha tido nenhuma relação ainda com José. Então, na visão de todos, Maria cometeu fornicação. Esse era o pensamento que se poderia ter. Então, José poderia deixá-la e assumir um novo compromisso com uma outra mulher. Vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Por favor, irmãos, abram as suas Bíblias agora, vamos ler Mateus 15, vamos ler o verso 19 de Mateus 15. Prestem bastante atenção aqui em Mateus 15, 19, porque ele vai usar as duas palavras, tanto fornicação como adultério, fazendo delas coisas diferentes. Prestem atenção, vamos lá. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, observem bem, aqui ele faz de adultério e fornicação coisas diferentes. Por isso que eu não acredito que em Mateus 5, 31 e 32, Mateus está se referindo, utilizando a palavra fornicação, a adultério. Por isso que eu não acredito nisso, porque aqui fica muito claro que Mateus diferencia uma coisa da outra. Então eu leio Mateus 15, 19, ele cita aqui tanto porneia como mocheia, fazendo delas coisas diferentes. Então lá em Mateus 5, 31, Mateus não está querendo se referir a adultério. Portanto, eu não acredito que nesta questão ele está falando de casais casados. Isso que eu entendo. Vamos continuar com as leituras bíblicas. Agora eu vou pedir para que os irmãos, vocês abram as suas Bíblias em João, capítulo 8, verso 41. Está escrito assim: Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe então: Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um pai, Deus. Agora imaginem comigo, por que será que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles homens da lei, né? Eles lançaram isso à face de Jesus, que o Senhor Jesus era filho de fornicação. Eles sabiam da história do nascimento de Jesus. Eles sabiam que Maria era noiva de Jesus e que Maria apareceu grávida e que o filho de Maria não era o filho de José. Portanto, eles lançam que Jesus é filho de fornicação. Por quê, irmãos? Porque Maria ainda não tinha consumado o seu casamento com José. Portanto, ela era uma moça noiva, uma moça solteira, que aparece grávida e o bebê não era de seu noivo. Então, eles lançam isso na face do Senhor Jesus. Eles não disseram em momento algum, você é filho de adultério. Não, você é filho de fornicação. Foi esse termo que eles usaram. Por que será, meus irmãos? Pensem bastante nisso. Vamos dar a sequência
aos textos bíblicos, eu quero que os meus irmãos se atentem a uma coisa. Existem versões bíblicas que elas generalizam as relações sexuais ilícitas. Eles usam justamente esse termo, relações sexuais ilícitas, para generalizar tudo. Eles colocam dentro desse termo tanto a fornicação como o adultério, para fazer parecerem que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Não é. Eu entendo à luz da palavra que não é. Se uma moça, eu vou repetir novamente, eu repeti lá atrás, eu vou falar de novo. Ela está namorando, ela está noiva e ela se relaciona com a outra pessoa fora deste compromisso. Essas pessoas estão cometendo ato de fornicação. Então isso dá liberdade à pessoa com quem se tem o compromisso de terminar o compromisso e de procurar uma nova pessoa. É isso que eu entendo. Mas você, sendo um homem e uma mulher casada, não tem essa exceção para você. Ou você se divorcia e fica só, ou você perdoa e segue com o seu cônjuge. É esse o entendimento que eu tenho. Abram, por favor, as suas Bíblias em 1 Coríntios. Vamos ler a partir do capítulo 7. Iremos ler os versos 10 e 11. Está escrito assim, irmãos. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas, se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Então, o que eu entendo aqui? Ocorreu uma situação onde é impossível o casal continuar unido. É algo que realmente, na visão dos irmãos, não há possibilidade, não há chance de permanecerem juntos. Podemos nos divorciar, nos separar? Há possibilidade, sim. Porém, não há a possibilidade do novo casamento. Para casais que se casaram, que contraíram matrimônio sagrado, não há possibilidade de divórcio e novo casamento. Não há. A Bíblia não dá esse respaldo. A Bíblia não diz sim para separação e novo casamento. Este é meu entendimento. Se separou, está separado, fique só. Por isso a importância de se ter muito cuidado na hora de se casar. Eu penso que a busca pelo homem e pela mulher prometido para as nossas vidas tem que ser uma busca intensa, tem que ser uma busca de muita oração, porque o casamento é para a vida toda. A única coisa que desfaz o casamento é o falecimento, é a morte de uma das partes. Esse é o meu entendimento. Então, para vocês que estão solteiros, orem pelas suas esposas e esposos, comecem a orar, busquem o Espírito Santo de Deus, façam uma oração incessante acerca dessas pessoas que vocês vão colocar em suas vidas. Leiam a palavra de Deus e busquem pessoas bíblicas para a sua vida. A Bíblia diz como uma esposa deve ser para o seu marido. Ela nos ensina como uma mulher santa deve proceder com seu marido e com seus filhos. O mesmo a Bíblia diz como um marido deve tratar a sua esposa. Homens que xingam, que maltratam, que desprezam e que até chegam a coisas mais sérias com suas esposas, não são homens bíblicos, não são homens de Deus. O marido bíblico, ele ama a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por elas. Então se atentem a isso. Cuidado com visões e com revelações acerca de matrimônio. Isso é muito sério, muito sério. Tomem cuidado com isso, meus irmãos. Essa questão de estar casando e descasando o tempo inteiro não pode, não é bíblico. Isso não vem de Deus, isso é coisa do mundo, irmãos. Isso não pode andar dentro da igreja. Nós vemos homens de Deus que sobem aos púlpitos para pregar, que tem cargos dentro da igreja, que está no seu terceiro, quarto casamento. Não pode.
Não pode. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. Parem com isso, tomem cuidado. Se você está solteiro, muito cuidado, procure. Procure, não tenha pressa para casar, não tenha pressa para achar a pessoa para sua vida, porque isso é um ato para a vida toda. Para a vida toda. Se você fizer uma má escolha, você vai ficar fadado a estar solteiro para sempre. Até, meu Deus, irmãos, isso é muito forte, isso é muito pesado. É lógico que uma palavra como essa não vai entrar no coração de qualquer pessoa. Isso não é para qualquer pessoa. Nem todos estão dispostos a se fazer eunucos por causa do reino, nem todos. Alguns nascem eunucos, o Senhor Jesus disse, alguns nascem eunucos, outros são feitos eunucos por homens, e há aqueles que se fazem eunucos pelo reino. Então, meu Deus, irmãos, o casamento é muito sério, essa palavra é muito forte, e nem todo mundo está disposto a aceitar uma palavra como essa. Então, essas pessoas vão viver casando e se descasando, casando e se descasando, contrariando a palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor, por favor, quebranta os nossos corações para ter entendimento acerca da tua palavra. Essa bagunça que está aí hoje não poderia estar no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio do povo que professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não poderia, pelo amor de Deus. Eu vou ler mais um texto bíblico, porque é assim uma possibilidade de quem já se casou se casar novamente, mas não com o divórcio. Prestem bem atenção que eu vou ler. Vamos continuar a leitura em 1 Coríntios, ainda no capítulo 7, vamos ler o verso 39 de 1 Coríntios 7, que está escrito assim: a esposa está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Então, o que nós entendemos? Você foi casado durante 20 anos, 30 anos, e o seu cônjuge, ele faleceu. Nesse caso, sim, você pode se casar com uma nova pessoa, desde que essa pessoa seja cristã também. Não pode um cristão se juntar com uma pessoa do mundo. Não pode, não deve, porque o jugo é desigual, não vai dar certo. Então é mais fácil quem é cristão se desencaminhar do caminho e seguir o cônjuge que é do mundão, do que quem está no mundão vir para Cristo através de sua esposa. É mais difícil, irmãos, porque o mundo seduz mais, entende? Então, assim, eu posso me casar novamente com um respaldo bíblico? Eu posso, se eu for uma pessoa viúva. Se eu for uma pessoa viúva. Se eu não sou viúva, eu não posso. Então, tá aí a seriedade desse compromisso. As pessoas ficam usando Mateus 5, 31 e 32 para estar dando aval para casamentos depois do divórcio. Não, não é isso que eu entendo, irmãos, pelo amor de Deus. E aí nós vemos dentro da Igreja de Cristo pessoas que se casaram 2, 3, 4 vezes. Meu Deus, isso nunca poderia andar no nosso meio, nunca, 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 nunca. E tá tudo tão distorcido, estamos caminhando para coisas que nos distanciam tanto da palavra do Senhor. E eu sei que não é fácil, porque talvez você ainda seja uma pessoa jovem que se casou e tá aí com 30, com 20, com 25, com 19, com 40, e você descobre uma coisa como essa. Meu Deus, o quanto isso é impactante. Nossa, mas eu ainda sou tão jovem e não tenho uma possibilidade de me casar novamente, de encontrar agora a pessoa certa. Não, não tem. Mas você não é obrigado a aceitar isso que eu estou dizendo. Você não é obrigado a concordar com o meu entendimento. Uma palavra como essa não vai tocar no coração de qualquer um. Não vai ser qualquer pessoa que vai obedecer uma palavra como essa, porque é muito difícil. Mas existem aqueles que vão ouvir essa palavra e vão sim ter obediência, porque vão compreender que quando você se casa, a escolha é sua.
É você quem escolhe esse homem e essa mulher. E você tem ciência, você tem consciência de que esse matrimônio é para a vida inteira. É até que a morte o separe. E você não pode brincar com isso. Então, meus irmãos, muito cuidado na hora de fazerem as suas escolhas, eu repito. Eu vos deixo aqui, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de vocês e que vocês possam compreender essa palavra. É dura, sim. É dura. É difícil, mas é necessária. A palavra de Deus é sempre confronto. Ela sempre vai nos confrontar a uma realidade que nem sempre é nossa, que nem sempre é gostosa, que nem sempre é suave para nós. É isso, meus irmãos. Então eu vou pedir para que vocês deixem o joinha para fortalecer esse canal, para que ele cresça e chegue a mais pessoas. Deixe o seu comentário com muito amor e respeito, porque é assim que o cristão deve proceder, com amor e com respeito em suas palavras. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais vidas e fiquem na presença do Senhor sempre. Irmãos, escolham sempre a palavra de Deus. Escolham sempre a Bíblia. Ela é inerrante e ela é sempre fiel. E a palavra de Deus não muda. E cuidado com as versões bíblicas que vocês leem, porque elas podem trazer à tona coisas que os originais bíblicos nunca quis dizer, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.